Bom dia! Quarta-feira, nós temos a Lua em Aquário no céu, que no início da manhã vai fazer uma quadratura com Júpiter em Touro. Quadratura é um aspecto tenso e Aquário e Touro são signos fixos. Chega, deu uma travadinha aqui. São signos fixos que trazem na sombra a teimosia, a intransigência, a inflexibilidade, uma certa birra. Os signos fixos, todos eles, Aquário, Touro, Escorpião, Leão, eles trazem essa via desafiadora. Alguns mais, outros menos, mas trazem consigo esse ponto. E aqui a espiritualidade está te convocando a te chamando a atenção mesmo para observar na sua vida como é que você tem se colocado, qual postura você tem adotado diante da vida. Você tem sido flexível o suficiente? Você tem confiado? Porque a flexibilidade, ela também está relacionada à nossa confiança e fé no todo. Porque veja, gente, a inflexibilidade, a teimosia diz de uma necessidade de controle. Eu acredito que o único jeito que funciona é o meu jeito. Que o melhor jeito de fazer aquilo se manifestar na minha vida, o melhor jeito de conquistar determinado sonho, determinada meta, alcançar aquela meta, é do jeito que eu idealizei. E Aquário rege as ideias e os ideais, as idealizações. Então, cuidado com a inflexibilidade. É um convite realmente para que você possa fluir mais com a vida. Lembra que nós temos bastante água no céu nesse momento. E água é fluidez, água é fluxo. Tivemos um triângulo de água. Hoje está completando uma semana desse triângulo de água ativo no céu. Estamos já finalizando, inclusive, a influência dele no campo coletivo e individual. Então, aproveite essa egrégora que está disponível para que você possa fluir mais com o todo. Porque, veja, Júpiter está em Touro. Júpiter é expansão, é abundância. Tudo que Júpiter toca cresce. E ao longo desse um ano de Júpiter em Touro, de maio de 2023 a maio de 2024, entendendo que Touro é uma egrégora que rege as finanças, a energia do dinheiro na nossa vida, o fluxo financeiro e material. Júpiter quer expandir o seu acesso a essa abundância material e financeira. Mas para isso você precisa flexibilizar. Júpiter, inclusive, é um planeta mutável, porque rege dois signos mutáveis no zodíaco: Sagitário e Peixes. Uma energia mutável em um signo de terra fixa, ela está tentando trabalhar essas terras, arar essa terra, para que essa terra se torne mais fértil. E é um movimento que você precisa fazer também. Procurar na sua vida adotar posturas mais flexíveis, que te permitam acessar novas e melhores possibilidades e oportunidades. Vocês sabem que eu me trago muito aqui com exemplos da minha trajetória, da minha vida, que é para que vocês consigam identificar o que está sendo dito e não ficar só apenas, ai, tão abstrato assim, os aspectos lá no céu. Não, para que vocês vejam a correlação com a vida. E teve um momento, gente, no início da minha graduação, que eu morei de favor. Eu morei 3 anos de favor em casa de parentes. Foi lá no início da graduação. E durante um período desse, salvo engano, foi nos primeiros 2 semestres do curso, eu estava desempregada. No primeiro semestre inteiro, eu estava desempregada e acho que no meado do segundo semestre foi quando eu fui convocada, tinha feito um concurso, fui convocada e aí comecei a trabalhar. Mas nesse primeiro semestre, no finalzinho do primeiro semestre, teve uma seleção
uma seleção para a bolsa de PET. O PET é um projeto vinculado ao MEC, de pesquisa, extensão e trabalho. E era uma carga horária ótima e pagava assim uma bolsa que era quase que equivalente a um salário mínimo na época. Então, para mim, ia ser perfeito, vinculado à universidade. Então, eu ia estar trabalhando, estudando, né, podendo deixar o meu currículo Lattes mais firme, que era algo que eu queria naquele momento, construir um currículo Lattes ok para quando eu me formasse. Enfim, fiz a seleção e não passei. E eu fiquei arrasada. Era um pet saúde. E eu fiquei assim, arrasada, arrasada mesmo. Porque para mim, aquela era a única possibilidade que existia. Eu centrei todas as minhas expectativas naquilo, como se fosse a última oportunidade do mundo. E em algum outro momento, eu vou falar mais sobre isso, mas assim, gente, se você vai para uma seleção de emprego, se você vai prestar vestibular, se você vai prestar concurso, não vai nessa energia de que é a sua última oportunidade. Não faz isso com você, porque você drena as suas chances de conseguir realizar, materializar aquilo, conquistar aquilo. Porque tem densidade, tem um desespero. Perceba o desespero quando você pensa assim, ah, é a minha última oportunidade, é a única chance que eu tenho. Tem um desespero. Quando você vai numa leveza de que, bom, se eu conseguir, maravilhoso. Se eu não conseguir, tudo bem. É outra energia. Tem uma tranquilidade, tem uma leveza aqui. Então, cuidado com a vibração de desespero. E eu estava na vibração de desespero, inconscientemente, achando que aquela era a única oportunidade que tinha. E aí eu não passei na seleção e eu fiquei muito mal mesmo. Eu lembro que eu fui no ônibus chorando do Canela até São Caetano, e é chão, tá? E engarrafamentos pelo caminho, chorando o caminho inteiro. Porque Deus estava fazendo aquilo comigo, porque era a única oportunidade que eu tinha, quando que vai aparecer outra oportunidade como aquela. Enfim, alguns anos se passaram, acho que uns 3 anos, e muita água rolou debaixo dessa ponte. Eu consegui depois só estudar e fui bolsista de pesquisa, de várias pesquisas na universidade, e em determinado momento abri uma seleção para um outro PET. E era uma seleção que tinha tudo a ver comigo. Era um PET do eixo de raça e gênero, que era justamente os temas que eu me debruçava para estudar dentro da universidade. Um PET multidisciplinar, que era algo que eu queria muito também. Então, assim, a minha carinha, para trabalhar com comunidades populares, que era algo que eu queria também, né? Que tinha a possibilidade de viajar para as cidadezinhas aqui do Recôncavo Baiano para fazer trabalho nessas cidades. E aí eu passei na seleção. Assim, foi super fluido, de primeira, fui selecionada e fiquei como petiana durante mais de 4 anos. Eu fiquei 4 anos e alguma coisa como petiana. Então perceba, às vezes Deus não está te dizendo um não, Ele está te dizendo um não ainda. Ele está te dizendo tem algo melhor para você. O não é porque tem algo melhor para você, ou porque não ainda. Ainda não, você está sendo preparada, ou uma oportunidade melhor está sendo preparada para te receber. Mas aí você precisa flexibilizar. Não encara tudo, sabe? Pão, pão, queijo, queijo. Ou é 8 ou é 80. Calma, flexibiliza. Existem outras possibilidades. Se você está anos aí tentando passar num concurso, se você está anos tentando fazer a sua empresa dar certo, vai fluir. Calma. Capta os sinais, as informações que você está recebendo, flexibiliza. Percebe se você não está repetindo as atitudes, se você mudar alguma atitude,
uma forma específica de fazer, uma forma nova, diferenciada. A lua em Aquário também fala sobre isso. Aquário é o diferentão do zodíaco, é o inusitado do zodíaco. Tenta fazer de uma forma diferente, se abre as possibilidades para que possa fluir. Eu sempre cito aqui um livro de Paulo Coelho, eu adoro Paulo Coelho, li quase todos os livros dele. Teve uma época na adolescência que, se Paulo Coelho escrevesse uma lista de compras, eu ia querer comprar a lista de compras para ler. E tem um livro dele que o nome é Ser como o Rio que Flui. Estamos com muita água no céu, gente, pedindo fluidez da nossa parte. E a água, ela contorna os obstáculos. Tem uma rocha ali no meio daquele rio, a água vai contornar. Ela não vai ficar batendo cabeça. Ela vai contornar. Então, contorne as situações desafiadoras que estão se apresentando agora na sua vida. Contorne os nãos que você tem recebido também, entendendo que é não ainda, ou que existe algo melhor para você. Elimine, dilua a crença de que só existe essa porta, só existe essa oportunidade, só existe esse emprego, só existe essa pessoa. Não, não. Deus é abundância. Olha a natureza. Olha a quantidade de pássaros, de flores, de folhas. Olha quantas cores existem na natureza. Por que que você acha que só vai ter essa porta para você, essa pessoa para você, essa oportunidade para você? Tem mais, muito mais, mas muito mais do que você imagina. Você é incapaz de conceber a infinitude do todo. A nossa mente humana, aqui, a gente limitado nesse corpo físico, a gente é incapaz de perceber a infinitude do todo. Mas dentro do que for possível para você nesse momento, trabalhe o seu nível de consciência para essa expansão, para a expansão do seu olhar. Expanda os horizontes. Para de olhar aqui dentro dessa caixa. Levanta o queixo um pouquinho. Olha o horizonte. Tem mais, tem muito mais. Até a nível afetivo, eles estão pedindo aqui para aprofundar um pouquinho. Vocês já devem conhecer o termo alma gêmea, mas muitas pessoas desconhecem o termo chama gêmea. Nós temos chamas gêmeas e almas gêmeas. A chama gêmea é uma só. Uma só. É realmente a nossa outra polaridade. É um outro ser que é oposto e complementar a nós. Cada um de nós tem uma chama gêmea, que é única. Uma chama gêmea apenas. Mas almas gêmeas nós temos inúmeras. Pode ser sua mãe, seu pai, sua irmã, sua prima, uma amiga do trabalho, uma amiga de infância, uma pessoa que você acabou de conhecer. Almas gêmeas nós temos inúmeras. E aqui, mais uma vez, Deus mostra o seu amor incondicional por nós. O cuidado, o zelo por nós. Porque nem sempre nós encarnamos no mesmo momento que a nossa chama gêmea. Às vezes, você pode estar aqui encarnada e sua chama gêmea está no plano espiritual. Outra em outra dimensão da realidade, em outro planeta, em outra linha do tempo. Mas você tem almas gêmeas aqui encarnada com você nesse momento. E vai ser um relacionamento de alma maravilhoso também, um aprendizado maravilhoso sobre amor, sobre conexão. E muitas vezes também as pessoas até encontram, no mesmo momento em que estão encarnadas, a sua chama gêmea. Mas por questões diversas, motivos diversos,
não conseguem fazer esse relacionamento fluir. Seja por indisponibilidade emocional da outra pessoa, seja por questões sociais também, porque pode acontecer, questões geográficas, enfim, os motivos podem ser diversos. Vocês até se reencontram, se conectam, mas nesse momento fica impossibilitado de viver esse amor. Então, nesse momento, para vocês, o mais adequado é vivenciar um amor com uma alma gêmea. E vai ser tão incrível e tão maravilhoso também. Então, Deus é cuidadoso em tudo, gente, em tudo. Nos ama incondicionalmente. Quer o nosso bem, o nosso conforto, a nossa alegria, a nossa realização. Então, para de olhar para essa porta como se ela fosse a única porta, a única possibilidade, porque definitivamente não é. Isso é só uma crença sua. Não é. Não tem só essa porta. E quando você começar a trabalhar o seu nível de consciência, você vai entender que existem outras possibilidades, inclusive maiores e melhores do que essa, mais adequadas para você nesse momento específico da sua vida. Então comece a confiar no todo. Essa quadratura aqui tá te chamando a atenção, te puxando a orelha de: ei, confia. Que fé frágil é essa que você tem? Confia no todo. Não tem aquela passagem bíblica do caminhar sobre as águas? Ai, meu Deus, é porque fugiu aqui agora. Meu Deus do céu. Recentemente eu estava até falando com uma amiga e dando risada dessa passagem. Ah, enfim, vou continuar aqui para o último aspecto do dia. Se eu lembrar, eu falo para vocês. Bom, no último aspecto do dia, que acontece inclusive à noite, já no finalzinho do dia mesmo, às 22 horas, essa lua em Aquário conversa positivamente com Quiron em Áries. E Quiron traz as possibilidades de cura, fala das nossas feridas, mas também dos processos de cura. E como Aquário rege as nossas ideias, os nossos ideais, e falamos bastante sobre flexibilização, e Quiron está em Áries, que é um signo que rege a nossa personalidade, os nossos comportamentos, nossas atitudes, né? É como se a espiritualidade te dissesse aqui: bom, os seus processos de cura, eles estão vinculados diretamente à maneira como você tem adotado determinadas. Espera ainda, deixa eu construir aqui. Que eu recebi uma informação aqui agora, vou precisar reconstruir, mas vamos lá. Os seus processos de cura estão diretamente conectados aos ideais que você tem. E esses ideais alimentam as suas posturas e, consequentemente, o seu comportamento aqui na Terra, as suas ações, seus movimentos aqui na Terra. Então, uma vez que você começa a flexibilizar esses ideais, a repensar, a trazer uma postura menos intransigente diante da vida e das respostas que você recebe da vida também, consequentemente, uma abertura para que determinadas curas aconteçam com mais fluidez é colocada no seu campo. Não sei se eu me fiz entender aqui, mas voltando lá ao meu exemplo. Se quando eu recebi aquele primeiro não, ao invés de ficar vibrando tão baixo, na birra, na teimosia, se eu tivesse adotado uma postura mais flexível de, poxa, tô triste, tô decepcionada, recebi um não. Então, é válido também sentir a tristeza, a decepção, a frustração, né, porque se cria uma expectativa. Mas eu vou continuar tentando. Eu vou procurar saber se existem outros projetos, como que eu posso me aproximar mais dessas informações
para que eu esteja a par e quando saírem outros processos seletivos, eu possa também participar. Quais outras possibilidades que existem aqui? Além das possibilidades dentro da universidade, que era algo que eu queria muito naquele momento, mas eu vou pensar em alternativas outras fora também da universidade, entende? É adotar essa postura mais flexível, porque isso, inclusive, ameniza o seu sofrimento emocional. Porque quando a gente está aqui batendo cabeça, é só desse jeito, é só desse jeito, é só desse jeito, meu Deus, é uma pressão que você coloca em si mesma para dar certo, que é adoecedor, gente. É por isso que tem uma linha tênue entre persistência e teimosia. E você precisa cuidar para se perceber: estou sendo persistente ou estou sendo teimosa, teimoso? Porque esse cuidado é um cuidado com a sua saúde também, física, mental, emocional, espiritual. Então se cuide, tá? Se cuide. Meu Deus, está na ponta da língua aqui o trecho bíblico e não está vindo. Ai, Senhor. Mas enfim, vou concluir essa mensagem. Desejo uma linda quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Ah, lembrei. É o trecho em que Jesus fala assim, né? Dá uma chamada, homem de pouca fé. Não seja você uma pessoa de pouca fé. Desejo uma linda quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.